Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou iniciar a nossa segunda videoaula do trabalho de História e Introdução à Odontologia, que é sobre Covid-19, e o nosso tema é diagnóstico e tratamento para Covid-19. Os integrantes do nosso grupo são Gabriel Queiroz, eu, Giovana Wallace, o Ian Rafael Brandão, a Isabela Munique, a Janaína Michele, a Jéssica Victoria Lemos, o João Gabriel Bragança, o Johnson Pontes, José Alexandre, a Júlia Lopes Moura, a Juliana Muniz, a Camila Viana e a Caroline Santos. Eu vou começar falando sobre o diagnóstico da Covid-19. E, bom, antes da gente começar, umas coisas importantes que nós precisamos enfatizar aqui. O diagnóstico precoce para a Covid-19 tem uma importância muito grande, porque, como está no início da doença, os sintomas ainda estão muito leves, ainda estão muito iniciais. Então, no início é caracterizado como uma síndrome gripal, como se fosse uma gripe comum mesmo, com febre, ainda são sintomas muito iniciais, né? E o diagnóstico mesmo, para ver se está com a síndrome da Covid-19, é obtido através do exame. Existem vários tipos de exames que será abordado depois. Por ser uma doença muito ainda recente, a Covid-19, existem vários coronavírus, mas o coronavírus atual, né, que virou uma pandemia no mundo todo, ainda é muito recente, é do ano passado, então ainda existem muitas, as informações que nós temos ainda são muito limitadas, são baseadas nos coronavírus anteriores. Por exemplo, em 2002 teve o SARS, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, em 2002, que também foi uma pandemia, né? Em 2012 teve o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então, todas as informações que nós temos sobre o novo coronavírus são baseadas nos coronavírus anteriores, né? Então, por isso que, para você se informar acerca da doença, né, da Covid-19, é necessário você buscar atualizações nas instituições oficiais de saúde. Aqui no Brasil, nós temos o Ministério da Saúde, a Anvisa, e a nível mundial tem a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, e tem a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Então, se você quiser, né, é importante se informar sobre a Covid-19, é recomendado você obter informações das instituições locais, né? Outros fatores importantes que nós vamos falar aqui é sobre o histórico do paciente, porque nós sabemos que o histórico do paciente, ele está muito atrelado com a Covid-19. Se for um paciente que já tem uma doença já pré-existente, como, por exemplo, diabetes, obesidade, são maiores as chances da doença se agravar, né? Então, é necessário fazer uma investigação clínico-epidemiológica desse paciente. Nós vamos definir também os casos, o que é um caso suspeito de COVID, né? Tem vários tipos, e o que se entende como contato próximo. Por que o COVID, né, na pandemia, foi necessário fazer a quarentena, isolamento social? Então, a gente vai falar sobre isso. Bom, a COVID-19, a gravidade da doença, varia de leve a grave. Existem pessoas que são assintomáticas, né, que têm sintomas muito leves ou até não apresentam nenhum sintomas, né. E tem pessoas já que precisam ficar internadas por ser uma gravidade muito alta já estão em estado crítico, né.
A Covid-19, ela se assemelha a sintomas leves de pneumonia viral, ainda no início, certo? 80% dos pacientes apresentam sintomas leves, 14% doença grave e 5% doença crítica, que já é necessário fazer internação e tudo mais na UTI, né? A unidade de terapia intensiva. A gravidade da doença, ela está relacionada demais com a idade e a presença de doenças já pré-existentes, né? Como, por exemplo, doenças do coração, obesidade, hipertensão. São doenças que agravam, né? Acabam agravando o quadro de Covid-19. Existem pacientes que podem ser assintomáticos ou ter sintomas muito leves. Os casos mais comuns são de febre, tosse, dispneia, que é a falta de ar, mialgia e a fadiga, né, aquela dor muscular. Em casos mais comuns são anorexia, produção de escarro, tonturas, dor de garganta, diarreia, náusea e etc. São sintomas que podem ocorrer, mas com menor, que ocorrem, né, com menor quantidade nas pessoas. 90% dos pacientes apresentam mais de um sintoma e 15% apresentam febre, tosse e falta de ar, né? Os casos suspeitos de Covid-19 são principalmente com febre, os pacientes apresentam febre, né? Tosse e essa falta de ar. Já é um sintoma lá de doença respiratória, né? Os casos suspeitos também, como que são classificados? O paciente, ele apresenta, todo paciente acometido, né, pela Covid-19 apresenta febre, é o sintoma principal, febre, e que pode estar atrelado a um sintoma respiratório, como tosse, se for um caso mais crítico, pode estar comprometendo, né, a saúde pulmonar, ou então, caso suspeito também de Covid-19, esse paciente está com febre e tem um histórico de contato com um caso suspeito, ou com um caso confirmado, uma pessoa que entrou em contato com uma pessoa que está com um caso confirmado de Covid, muito provavelmente também está, né, foi contaminado, foi infectado pela Covid. Deixa eu passar. Em crianças, a gravidade, segundo a estatística, os casos eles são muito com sintomas muito leves. Então, realmente é como se fosse um resfriado, uma gripe bem leve. E já em grávidas, não foi encontrado nada de sintoma diferente a uma mulher adulta não grávida, né? Tudo isso depende, obviamente, do estado já anterior, né? Anterior à Covid, é o estado da pessoa, se ela já tem alguma doença, se ela tem alguma complicação, né? E o que se entende por contato próximo? Por que nessa pandemia foi necessário fazer a quarentena, foi necessário fazer o isolamento social? Porque o vírus, ele pode... ele tem uma alta carga, né, de contaminação. Então, o que seria esse contato próximo? Estar a 2 metros de um paciente confirmado ou no mesmo ambiente, então na mesma sala de aula, no mesmo lugar, sem o uso de equipamento de proteção individual, né, os EPIs, máscaras, né? Contato próximo também pode ser entendido como morar, cuidar de uma pessoa, de um paciente, né, com Covid-19 e não utilizar os EPIs, e também de um paciente ter contato com outra pessoa, ter contato direto com fluidos, como, por exemplo, a saliva, né, tudo aquilo. Então, é isso, gente, essa primeira parte aqui. E agora a Júlia vai falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico, né, da Covid.
Bom dia, meu nome é Gia Lopes e eu vou falar sobre a segunda parte de diagnóstico do Covid-19. Febre, com ou sem calafrio, tosse ou dificuldade para respirar. A auscultação pulmonar pode revelar estertores inspiratórios ou respiração brônquica em pacientes com pneumonia ou dificuldade respiratória. Esses pacientes podem apresentar ataque cardíaco, taquipneia ou cianose acompanhada de hipóxia. Bom, entendendo isso, recomenda-se que o exame físico seja composto de avaliação do padrão respiratório, ver se tem tosse ou dispneia, aferição da temperatura axilar, frequência cardíaca, frequência respiratória e oximetria do pulso, a auscultação pulmonar e a avaliação de sinais de cianose e hipóxia. O tópico seguinte seria a abordagem clínica inicial. É recomendado solicitar as seguintes investigações iniciais em todos os pacientes com doença grave, que seria a oximetria de pulso, gasometria arterial, tomografia computadorizada de tórax, teste rápido para influenza, o teste PCR, glicemia, ureia, bilirrubina total e frações, hemograma completo, coagulograma, entre outros. As anormalidades laboratoriais mais comuns em pacientes com doença grave são a leucopenia, linfopenia, leucocitose e transaminases hepáticas elevadas. Seguindo em frente, nós temos os três tipos de testes de diagnóstico do COVID. São três: o RT-PCR, sorologia e os testes rápidos. O RT-PCR, que significa Polymerase Chain Reaction, é o padrão ouro no diagnóstico do COVID. Ele detecta o RNA do SARS-CoV-2. A sua análise é preferencialmente obtida de raspagem da nasolaringe. Bom, como ele funciona? Ele transforma o RNA do vírus em DNA. Logo, ele amplifica esse DNA. Se houver material genético do SARS-CoV-2 nessa amostra, sondas específicas detectam a sua presença e o que leva à confirmação do resultado positivo. A coleta tem que ser a partir do terceiro dia após o início de sintomas até o 10º dia. O segundo seria a sorologia. Bom, verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Ele detecta os anticorpos IgA, IgG e IgM em pessoas que foram expostas. Ele é feito através de uma amostra de sangue. Ele é indicado 10 dias. A sua realização é indicada 10 dias após o início dos sintomas para ter uma maior sensibilidade, porque a produção dos anticorpos só ocorre depois de um período mínimo após a exposição do vírus. Ele pode resultar em um falso negativo, porque nem todos que se infectaram desenvolvem anticorpos detectáveis nesse teste. E o terceiro, que seria o teste rápido, é dividido em dois tipos. O tipo 1, que é o de antígeno, e o tipo 2, que é de anticorpos. O de antígeno, ele detecta proteínas do vírus na fase de atividade da infecção, e o de anticorpos, que identificam as respostas imunológicas. As vantagens dos testes rápidos é que eles obtêm o resultado de uma forma mais rápida, só que a maioria desses testes possuem pouca sensibilidade e especificidade em comparação aos outros, e o Ministério da Saúde aponta uma taxa de erro de 75% neles. Agora é sobre culturas de sangue e escarro. É recomendado coletar amostras de sangue e escarro para cultura em todos os pacientes para descartar outras causas de infecção do trato respiratório inferior, especialmente em pacientes com histórico epidemiológico atípico.
Essas amostras devem ser coletadas antes do início dos antimicrobianos empíricos, se possível. E finalizando, temos os exames de imagem. Todos os procedimentos de imagem devem ser realizados de acordo com os procedimentos locais de prevenção e controle de infecção para impedir a transmissão. Dentro desse tópico temos o raio-x do tórax e a tomografia computadorizada do tórax. Primeiramente, falando sobre o raio-x do tórax. É recomendado solicitar a radiografia de tórax em todos os pacientes com suspeita de pneumonia. Infiltrados pulmonares unilaterais são encontrados em 25% dos pacientes e infiltrados pulmonares bilaterais em 75%. Agora, sobre tomografia computadorizada. Recomenda-se solicitar uma tomografia do tórax em todos aqueles pacientes com acometimento do trato respiratório inferior. Achados anormais de tomografia computadorizada do tórax foram relatados em até 97% dos pacientes. A evidência de pneumonia viral na TC pode preceder um resultado positivo de RT-PCR para SARS-CoV-2 em alguns pacientes. No entanto, anormalidades na imagem da TC podem estar presentes em pacientes assintomáticos. Alguns pacientes podem apresentar um achado normal em TC de tórax, apesar de um RT-PCR positivo. Bom, foi isso o diagnóstico. Agora vamos dar continuidade falando de tratamento. Obrigada. Bom dia, meu nome é José Alexandre. Eu sou do grupo 2 do trabalho de videoaula e, seguindo a apresentação de diagnóstico, eu estou aqui para apresentar os tratamentos para o COVID-19. Os tratamentos do COVID-19 devem ser realizados de acordo com os sintomas que o paciente apresenta. Os sinais comuns, ou seja, os sintomas, eles são febre, dor de garganta, tosse seca e coriza. Para esses sintomas é sugerido a utilização de antipiréticos, analgésicos, antitussigênios e antieméticos, sempre com a indicação médica. No caso específico da analgésia e controle de febre, é recomendado o dipirona e o paracetamol, que possuem efeitos que combatem as ações do COVID-19. Para pacientes com dispneia, tosse, sibilo, SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, e dificuldade respiratória, que é causada pelo aumento da secreção das vias respiratórias, é recomendada a utilização de anticolinérgicos. Naqueles pacientes que apresentam disfunção da coagulação, é utilizada a heparina, que mostrou efetiva contra os efeitos da COVID-19 e reduz o risco de tromboembolismo. É essencial a dieta balanceada do paciente e, se o paciente não conseguir ingerir oralmente os alimentos, pode ser usada a nutrição enteral para que continue a dieta necessária para a recuperação do COVID-19. O tratamento do COVID-19 ainda não tem nenhum específico. A maioria dos tratamentos que são recomendados no momento são tratamentos que são usados para doenças que se apresentam no COVID-19, como a gripe comum. É utilizado tanto para os dois, o repouso, a hidratação contínua, medicamentos que reduzem febre e medicamentos que reduzem as dores no corpo. Os cientistas atualmente ainda estão trabalhando para um tratamento específico para o COVID-19. E estão sendo analisados remédios que
são utilizados para tratar diversas doenças como a malária e outras doenças autoimunes. Também estão sendo estudados antivirais feitos para outros vírus e anticorpos que as pessoas já apresentaram e já estão recuperadas. Certo, esse é o fim da primeira parte. A parte 2 vai ser apresentada por outra integrante do grupo. Bom, eu vou dar continuidade sobre o tópico de tratamento do Covid e eu vou começar falando sobre o medicamento dexametasona. Esse medicamento é um corticosteroide e ele possui efeitos anti-inflamatórios e imunopressores. E esse medicamento foi testado em pacientes com Covid e descobriram que há benefícios para pacientes em situações graves. E de acordo com algumas dessas descobertas, o tratamento com a dexametasona reduziu a mortalidade em aproximadamente 1/3 dos pacientes em ventilação mecânica e a mortalidade foi reduzida também em cerca de 1/5 dos pacientes que precisavam apenas de oxigênio. O próximo medicamento é o ibuprofeno. E segundo alguns médicos franceses, alguns pacientes que estavam com Covid experimentaram efeitos colaterais graves ao fazer o uso desse medicamento. Então foi incluído em um boletim do Ministério francês a recomendação de que os pacientes usassem acetaminofeno ou paracetamol para substituir o ibuprofeno durante o tratamento. Mas a OMS voltou atrás e agora ela permite o uso do medicamento, pois não existe nenhuma evidência científica que mostre que esse medicamento pode causar doenças graves. Mas o Ministério da Saúde do Brasil segue recomendando que outros medicamentos sejam utilizados no tratamento do Covid. Bom, a cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos utilizados no tratamento da malária e em pacientes com doenças autoimunes. E esses medicamentos têm apresentado alguns resultados em experimentos de laboratório com a redução da atividade do coronavírus. E em um estudo realizado na França, sugeriu que a hidroxicloroquina associada à azitromicina, que é um tipo de antibiótico, poderia zerar a carga viral em 6 dias. Mas não existem estudos clínicos que comprovem os benefícios desses medicamentos no tratamento da Covid. E sobre a vitamina D, uma análise de uma universidade alemã estabeleceu que a conexão entre a deficiência de vitamina D, certas doenças pré-existentes e casos mais graves de Covid estavam interligados. E um artigo publicado pela universidade recomenda que, se houver a suspeita de infecção pelo coronavírus, o nível de vitamina D no organismo da pessoa infectada deve ser verificado e, se houver algum déficit de vitamina D, ele deve ser sanado o mais rápido possível, porque as pessoas com baixos níveis de vitamina D podem ser mais suscetíveis a infecções do trato respiratório superior. E o coronavírus está diretamente ligado a efeitos colaterais do trato respiratório. E sobre a vitamina C, foi publicado um artigo chinês que assegurou o uso de altas doses de vitamina C como um tratamento para pessoas hospitalizadas com Covid. Mas a utilização dessa vitamina C tem que ser por via intravenosa e ela pode melhorar a função pulmonar e ajudar a manter o paciente fora da ventilação mecânica. Mas o uso dessa vitamina C não faz parte do plano de tratamento do Covid,
pois não existem evidências científicas o suficiente que comprovem a sua eficácia durante o tratamento. E, além dos medicamentos citados, existem outros que ainda estão em fases de testes, como os anticoagulantes, que são indicados para pessoas que apresentam riscos de desenvolver eventos tromboembólicos, que, como o sangue desses indivíduos coagula mais facilmente, podem se formar coágulos que obstruem os vasos sanguíneos. E esses coágulos podem evoluir para trombose ou embolia pulmonar. E como medida preventiva para a trombose, os anticoagulantes são indicados para todos os doentes com Covid em internação hospitalar, caso não haja nenhuma contradição, e os pacientes que desenvolvem o tromboembolismo são submetidos à terapia com maiores doses desse medicamento. E é possível citar também a ivermectina, que foi constatada que conseguia inibir o avanço e a multiplicação dos vírus, mas ainda não há comprovação de que esse medicamento seja eficaz contra a Covid. E outro medicamento também é a nitazoxanida, que, segundo alguns estudos que foram feitos, além desse medicamento exercer atividade antiparasitária, que é a sua principal função, ele também tem atividade antiviral de amplo espectro. E durante o estudo foi observado que esse medicamento foi capaz de inibir a replicação viral. E também pode-se falar do Remdesivir, que é um medicamento indicado para o tratamento do Ebola, mas ele não está disponível no Brasil porque ainda não passou por avaliação da Anvisa, mas uma pesquisa mostrou que o Remdesivir demonstrou redução no tempo de recuperação de pacientes com formas moderadas e graves da Covid. Oi, pessoal, é a Giovanna Wallace, que falou na primeira parte da nossa videoaula, e nós vamos encerrar por aqui a segunda videoaula do nosso trabalho sobre Covid-19, da matéria de História e Introdução à Odontologia. Nós somos acadêmicos do primeiro período, 2020.1, da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Nós somos da 38ª turma de Odontologia, e os acadêmicos que apresentaram esse trabalho foram eu, Giovanna Wallace, a Júlia Lopes, o José Alexandre e a Juliana Muniz. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso vídeo, que vocês tenham gostado, e nós vamos encerrar deixando uma pequena animação sobre como o Covid-19, novo coronavírus, age no nosso organismo. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. No fim de 2019, foi identificada em Wuhan, na China, uma síndrome respiratória aguda grave, causada por um vírus até então desconhecido, o SARS-CoV-2, ou simplesmente o novo coronavírus. Já sabemos que o coronavírus é transmitido de pessoa para pessoa, por meio de secreções expelidas da boca e do nariz durante a fala, uma tosse ou um espirro. E, mesmo sem a proximidade, é possível que uma pessoa saudável se contamine se tocar uma superfície infectada e, logo depois, levar as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos. Agora, queremos entender o que acontece quando ele infecta o ser humano. Primeiro, precisamos te mostrar como é o responsável por causar a Covid-19. Ele é dono de uma superfície coberta de estruturas que lembram espinhos, envolvidas por uma proteína que contém o ácido nucleico. O coronavírus ainda conta com um invólucro extra, a membrana bilipídica, que funciona como a parede de uma célula e, além de ser formada por lipídios, também conta, eventualmente, com algumas proteínas. Agora que já fomos apresentados, é preciso entender como funciona o gênero ao qual o coronavírus pertence. Os vírus são uma das estruturas mais simples que existem na natureza e só conseguem se reproduzir quando entram em uma célula viva. Uma vez dentro do corpo humano, ele
preciso encontrar uma célula que possua características que permitam sua multiplicação genética, para que, assim, ele possa produzir suas proteínas. As células ideais agem de forma passiva, não reagindo agressivamente ao contato do vírus. Durante seu processo de evolução, o novo coronavírus encontrou esse comportamento nas células do trato respiratório humano, que viram suas hospedeiras. A proteína S do novo coronavírus reconhece a proteína ACE2, presente nas células dessa região específica do nosso corpo, e que serve como um receptor para o vírus. Aí, ele invade e sequestra a maquinaria celular, injetando seu próprio material genético, o RNA. A partir desse momento, a célula vira uma refém, deixa de trabalhar para sobreviver, passa a multiplicar as fitas de RNA para a produção das proteínas virais e, por fim, se autodestrói. Ao final desse processo, são formadas novas partículas virais, que acabam saindo dessa célula e repetindo o processo inicial, atacando outras. Depois que consegue o contato com o trato respiratório superior, o novo coronavírus avança para o trato respiratório inferior, causando ainda mais problemas. Isso acontece normalmente depois de 3 a 5 dias, quando pode surgir o sintoma da falta de ar. Esse é um sinal de que o vírus está se multiplicando nos pulmões e causando danos nos tecidos desses órgãos. Então, preste atenção. A falta de ar é um sinal de gravidade da doença. Por isso, esse é o momento em que as autoridades de saúde recomendam a procura de atendimento hospitalar. Nosso organismo não fica só assistindo esse ataque acontecendo. O sistema imunológico possui 2 linhas de defesa: a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A inata é a nossa primeira linha de defesa. Age em poucas horas, quando o organismo percebe que tem algo de errado acontecendo. Esse tipo de resposta não é específico para cada tipo de invasão. São substâncias químicas e células que tentam matar indiscriminadamente qualquer agente infeccioso que penetre o organismo. Porém, infelizmente, o causador da Covid-19 consegue transpor a resposta imune inata, causando a doença. Logo em seguida, entra em ação a resposta imune adaptativa. Essa sim com mecanismos de defesa específicos que trabalham na produção de anticorpos para proteger o nosso organismo. Os anticorpos, normalmente, são memorizados pelo sistema imunológico, que age mais rapidamente quando entra em contato com um antígeno já conhecido. E é aí que tá. No caso do novo coronavírus, por ser um vírus novo, nosso organismo não possui nenhum mecanismo de defesa residual contra ele, ou seja, não reconhece o seu antígeno e precisa produzir anticorpos específicos contra ele, o que faz com que o tempo de resposta seja ainda maior. Também é preciso reforçar que a reação do organismo à doença é muito individual. Os mecanismos dos sistemas imunológicos são como impressões digitais. Cada um tem os seus. É provável que as pessoas que conseguem superar a doença possuam um sistema imune mais bem preparado ou com maior facilidade para o combate dessa infecção. Em resumo, muita coisa depende de como o organismo vai reagir à doença enquanto forma sua resposta imune adaptativa, ou seja, produzir seus anticorpos contra a Covid-19. Para ajudar, cuide do seu corpo com responsabilidade, o que também inclui ficar em casa.